A gente voltou aqui com a Geralda e eu gostaria que vocês vão me perdoar que eu cometo um erro assim gigantesco, e isso é a pior das coisas que pode acontecer. É você equivocar no nome da pessoa. Eu sempre falo Geralda Cipotella. Eu sempre falo Geralda Cipotella. Isso não é de agora, gente. É de sempre. Eu faço minhas lives, aí ela está lá, eu falo Geralda Cipotella, no grupo eu falo Geralda Cipotella, mas o sobrenome dela o nome dela é Geralda Rafael da Silva Cipoleta. É isso? Cipoleta? Cipoleta. Cipoleta. É o sobrenome dela que ela herdou do marido dela. Então, gente, fica essa correção. E a gente agora vai falar sobre a questão da Ladica ter saído de Coluna para ir para Belo Horizonte ali para meados de 92. Ela já falou, né, que foi ali uma junção da vontade dela de crescer na vida, né, de ter uma vida melhor. Não que a vida com a família dela não era boa, mas ela queria conhecer o mundo, né, conhecer as coisas que o mundo oferece para a população. E aí, Ladica, como que foi isso? Porque aí em 92 você pega, você vinha falando que foi uma questão da eleição também, você já estava querendo sair, e acabou que você foi naquele ônibus ali com a turma que veio votar na eleição daquele ano ali. E aí você foi para Belo Horizonte. Você foi morar onde em Belo Horizonte? Então, eu fui morar com minha tia, a irmã da minha mãe, hoje já falecida. Por eu não ter uma formação, que não é desmerecido, mas eu fui trabalhar em casa de família, sendo babá, entendeu? Ah, bacana. Aí eu pensava, né? Ficava assim, tudo bem, eu acho que já era meu destino mesmo de trabalhar com crianças, adolescentes, então eu fui ser babá e morava na casa da minha tia. E aquilo era pouco para mim. Eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero. Sabe quando você começa a sonhar, você vai sonhando, não, não quero. Eu adoro criança, mas não é isso que eu quero para mim. Aí fiquei um período, né, em Belo Horizonte, e surgiu uma oportunidade para eu ir para Brasília. Para Brasília. Mas aí quando você ficou lá, aí você foi para casa da sua tia lá, aí logo você chegando lá, você conseguiu esse trabalho de babá. Ficou Isso. lá, e aí você ficou lá um bom tempo ou foi pouco tempo? Aí eu fiquei, acho que morei em Belo Horizonte mais de 6, 7 anos. Um bom tempo, Ladica, um bom tempo. E o que você achou de Belo Horizonte? Quando você chegou lá em Belo Horizonte assim, porque hoje, evidentemente, você está numa megalópole, né, que é São Paulo. Mas quando você chegou em Belo Horizonte, o que você achou? Novidade? Como é que foi? Você tem... É uma coisa que eu quero te perguntar, é o seguinte, quando alguém perguntava o seu nome, você falava assim, eu sou... O colunense, ele é diferente, não sei se você sabe. O colunense, ele fala assim, eu sou Messias lá de Coluna. Ah, sim. Quando eles perguntavam para mim da cidade que eu nasci, eu falava, eu sou da cidade de Coluna, no interior de Minas. Aí eles ficavam assim, mas coluna? Aí era engraçado que a coluna não é a parte do corpo. Aí eu não. Então, hoje eu já sei explicar mais ou menos que o Toneco, né, fez um apanhado aí da cidade, como ela surgiu, mas lá eu falava, coluna, para mim era tão normal que a cidade, eu gosto tanto da minha cidade, para mim é como se eu falasse Nova York, onde você está aí. É uma cidade que soava bem para mim. E eu achava aquilo interessante. Por exemplo, o pessoal eles estão gostando da minha cidade, do nome da minha cidade, Coluna, ou eles estão querendo zoar? Mas assim, eles perguntaram, de onde você é? Eu sou do interior de Minas, da cidade de Coluna. Ah, mas onde fica isso? Aí eu ficava assim, depois de Guanhães, porque assim, você vem de lá, você não sabe muita coisa. Normalmente, o colunense, quando ele vai para fora, a pessoa pergunta assim, como é que é o seu nome? Aí o cara fala assim, a Carla mesmo era assim, meu nome é Carla, eu sou lá de Coluna. Entendeu? Então, o colunense é o único cidadão que você pergunta para ele de onde, o nome dele, e ele já fala o nome dele, de onde que ele é. Porque ele acha que a pessoa vai conhecê-lo pelo nome de Coluna, entendeu? Então, o colunense tem essa particularidade que eu, por acaso, eu acho muito interessante e eu gosto muito quando isso acontece. Então, Ladica, você foi para Belo Horizonte, ficou lá mais ou menos uns 6, 7 anos, e depois surge a oportunidade de sair para Brasília. Mas antes de Brasília, nós vamos falar de Brasília ainda, quando você decidiu sair de Coluna para ir para Belo Horizonte, você teve a conversa com seus pais? Você chegou a ter esse diálogo?
Porque naquela época, eu me imagino assim, porque na minha época já era difícil conversar com os pais da gente. A gente não tinha essa liberdade de conversar com o pai da gente. O pai da gente chegava e mandava e pronto. Não tinha esse diálogo que hoje a gente, eu acho que é até um pouco exacerbado. O diálogo não é bem um diálogo, é essa imposição dos nossos filhos a nós. Né? Nós, por exemplo, na minha criação, eu não tinha falar nada com meu pai. Meu pai que falava para mim o que eu tinha que fazer. Entendeu? Então, a minha curiosidade é assim, porque o que eu estou imaginando? Eu estou tentando me colocar naquela época e na sua posição, como que os seus pais receberam essa situação? Falaram assim, ó, eu estou indo embora. E isso deve ser um baque muito grande. Eu lembro que quando eu vim embora para cá, meu pai era vivo ainda, foi um desespero na vida dele. E quando eu falei que ia embora, ele quase morreu. E aí eu queria saber de você, Ladica, como é que foi? Como é que essa notícia foi recebida na sua casa lá? Olha, Messias, foi assim, foi bem difícil, porque assim, houve uma resistência de não assim, dele não deixar, mas é uma resistência de apego mesmo, né? De não deixar a filha sair de perto dele, porque a minha irmã mais velha, que é a mãe da Ingrid, ela já tinha vindo para São Paulo, mas ela veio por um curto período de tempo para ficar com a minha tia, né? Porque ela teve bebê e ela veio para ficar, mas ela voltou rápido, né? Eu cheguei, falei para eles, falei assim, ó, eu quero sair de Coluna. Eu tinha, né, tive algumas decepções lá, né, com namoro, essas coisas. Eu falei, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero sair daqui, eu não quero morar mais em Coluna, eu quero buscar outros horizontes. Aí cheguei para ele, falei, surgiu essa oportunidade, eu vou para Belo Horizonte. Aí minha mãe falou, não, você não vai porque a gente tem medo. Eles tinham medo, assim, eu até mãe de um certo trauma, porque ela, segundo o relato dela, a mãe dela deixaram eles e desapareceu. Ninguém nunca mais teve notícia dela. Ah, entendi. Ela já ficava com esse medo de eu seguir os passos. Isso é coisa das pessoas, né? De mãe mesmo. Ela vai que a minha filha sai e nunca mais eu vou ver minha filha. Então, assim, houve uma resistência, mas eu bati na tecla e falei, eu vou. Firme, foi firme. Eu não vou, falei para a mãe, mãe, eu não vou sumir, eu não vou me perder, eu vou sempre estar vindo aqui, vou dar notícia, vou telefonar, vou fazer. Aí, só que naquela época só tinha telefone em Coluna, não é igual tem agora na roça, tem internet. Isso Então, que eu ia falar. Tinha, né? Eu escrevia carta para ela, falava que estava tudo bem. E era assim a nossa comunicação, entendeu? Que bacana, Dick. Eu lembro que, por exemplo, lá em Coluna, a época que eu estava lá, telefone tinha poucas casas que tinha telefone. E você tinha que avisar para alguém que você ia ligar, e a pessoa ficava lá esperando para poder falar com você, entendeu? E era pouco tempo também, porque o telefone naquela época, ele tinha um negócio de ficar, cada vez que ele ficava pitando lá, ele estava cobrando. Então tinha que ser. Era muito difícil a comunicação. E fora também que na própria cidade, na capital, tinha mais orelhão, essas coisas, não tinha. Mas eu acho interessante você falar que você escrevia, né? Porque hoje praticamente ninguém escreve mais carta, né? É uma coisa que está acabando. E é uma coisa que era tão bacana, né? Porque ali na carta parece que você acaba sentindo a pessoa, né? Parece que você está sentindo ali o que a pessoa está querendo dizer ali. Olá, Dica, veja bem, então você pega e vai para Belo Horizonte, tem essa experiência de ser babá, você ficou esse tempo lá de babá, e depois surge a oportunidade de você ir para Brasília. E aí, como é que foi? Você foi para Brasília para fazer o que em Brasília? Isso, mas antes de eu chegar em Brasília, deixa eu te falar uma coisa interessante. Na semana que eu já estava programando a viagem, quem fez o meu cabelo foi a sua mãe. Ah, é? Uhum. Que bacana. Minha mãe tinha um salão, não sei lá se era salão, Ali, não era? frente à loja da Deca. Isso aí. É onde que era a câmara era ali perto ali. A casa até hoje não tem a casa lá mais, tá na esquina lá, não tem casa lá mais. Só tem uma cerca de arame lá, deve ter uns 10 de arame lá naquele terreno. Tem um lote lá.
Aí, então minha mãe que fez seu cabelo. Isso, ela fez meu cabelo para eu poder chegar bonita na capital, né? Arrumada, ué. E aí, né, aquela coisa toda, né, Ladir, que você fica querendo, né, chegar na cidade grande é diferente. Eu lembro que eu ia muito passear em Belo Horizonte com meu pai, era outra coisa, né? Você chegava lá, aquela confusão toda. Você está lá no meio do mato, no meio da roça. Você vai na cidade, lá em Coluna, você só vê casa, né, térreo. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, que eu vi aqueles prédios enormes, eu pensava que ele ia cair em cima de mim, sabe? Que é uma loucura. Dá um medo, né, Ladir? Que um monte de carro, que um monte de confusão, barulho e Nossa, tudo, e a loucura e essa movimentação toda na cidade não tem isso, você não, não né? tem, A de a Coluna não nossa tinha cidade muito. é bem pacata, a cidade gostosa das pessoas. Então, em todos os lugares que eu cheguei, eu fui muito bem recebida. Então, vamos para Brasília. Aí Brasília. surgiu essa oportunidade de eu ir para Brasília com uma amiga minha, também para ser babá, porque até então eu tinha Você já tinha parado, experiência. já tinha experiência, então eu tinha ingressado no ensino, no ensino Médico. fundamental 2, né? Fundamental 2. Aí eu peguei e falei, não, eu vou trabalhar. Eu quero estudar, mas também quero trabalhar. Aí ela falou, não, lá em Brasília dá para fazer tudo isso. Aí eu fui para Brasília, né, para ser babá. Aí em Estudar. Brasília eu fiquei trabalhando de babá e também ingressando também nos estudos, né? Aí Que foi lá que eu bacana. tirei minha carta de motorista, né? Então, minha habilitação foi lá em Ah, Brasília. Então, eu tive olha. toda essa oportunidade lá. Aí eu até conheci um pessoal que mora em Coluna, que eu esqueci o nome agora, que é um pessoal que vendeu a casa para o meu pai, essa casa que ele tem na rua Benjamin Constant. Eu não lembro mais o nome da família, que eles têm um Onde que é na sítio. Benjamin Constant? Ali na sua rua, ali da sua mãe, ali Não, em Coluna. eu sei a rua, mas se eu falo assim, é lá perto de onde é a casa da minha mãe ali ou era mais para Sabe lá, cima? aquela casa perto do João Romeiro ali? Sei. Na esquina Você ali. está falando ali na esquina ali, aquela casa ali, mas é ali quem morava ali. Então, era um pessoal, não sei se é Barroso, eu sei que esse pessoal tem uns parentes deles que moram em Brasília. E eu fui ser babá na casa de uma prima desse pessoal. E eles me levaram para eles têm um sítio lá, bem legal lá em Brasília. Foi onde eu fiquei conhecendo a história daquela casa, que até então eu não sabia, entendeu? Que bacana, Ladir. Para você ver, o mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno. Nossa, Você sai de Belo Horizonte, vai para Brasília para depois conhecer a história lá de trás. a história da casa que meu pai Seu comprou lá pai no. comprou, que bacana. E você não sabia, né? Olá, dica, Não, veja bem. Aí você vai e fica lá em Brasília muito tempo? eu acho que eu fiquei lá um período de uns 3 anos. 3 anos em Brasília. E o que você achou de Brasília lá, dica? Boa cidade? Brasília é bonita, mas assim, quando é época da seca, o gramado lá chega a torrar, vira pó, parece uma cidade, é bonito lá, mas mais para o lado do Lago Sul, Lago Norte, pro lado, aonde eu estava é um bairro mais afastado, né? O Certo. nome Sobradinho. Mas assim, o entorno de Brasília é bonito, ali nos Três Poderes, eu tive a oportunidade de visitar lá. Você ficou lá e aí você acabou fazendo estudou mais um pouco ali em Brasília, né, nessa época ali. E você falava que lá atrás, lá no começo lá da sua pré-adolescência, adolescência, você já tinha essa vontade de ser professora, né? E Sim, você começou a estudar em Coluna, mas em Coluna acabou que você não deu, assim, não estudou tudo que você precisaria. Chegou em Belo não. Horizonte, pelo que eu entendi, também você não estudou, né? Aí, quando chega em Brasília, você vai, pega e faz, não, agora eu preciso estudar. É, Aí você já estava com um pouco mais de experiência, idade maior, você já tinha uma outra perspectiva de vida. E sim. vai para Brasília já com essa intenção de estudar. E aí, Ladica, nós vamos querer saber daqui a pouco como que foi a sua ida para São Paulo. Porque, Beleza, né, beleza. eu queria saber como é que foi a sua ida para São Paulo, porque você estava em Brasília. E aí, o que aconteceu ali em Brasília? A Ladica vai contar para a gente o que aconteceu em Brasília que fez ela partir para a cidade da Garoa, cidade de São Paulo, Taboão da Serra, uma cidade maravilhosa, que hoje é a residência da Ladica, não é isso, Ladica? Isso mesmo. Tá certo. Então, daqui a pouco a gente volta com a Ladica para ela poder passar para a gente essa história de São Paulo, para ela contar hoje. Aí a gente já está chegando ali mais na época atual, ela vai contar toda a trajetória, marido, filho, tudo, e mais um pouco para a gente.